vamos lá. A gente vai começar mais uma aula do quarto período na disciplina de Fundamentos de Cirurgia. E o nosso tema de hoje é segurança do paciente, tá? É um tema bastante falado na atualidade, onde a gente preconiza, né, a segurança do nosso doente, não só do nosso doente cirúrgico, mas nosso doente internado nas unidades hospitalares. Então, qual é o objetivo dessa aula? É cultivar segurança do paciente e a consciência que o impacto de um erro humano vai sobrecarregar sobre o nosso doente e sobre o serviço de saúde, reconhecer as complicações associadas a pequenos procedimentos nos pacientes de pós-operatório e como conduzir o tratamento na presença dessas complicações, né? Então, em relação à segurança do paciente, o dano ao paciente em relação ao erro médico, ele pode ser catastrófico. Hoje a gente vive um mundo muito digitalizado, né, globalizado, onde as informações correm de uma forma muito rápida e a gente escuta muito falar de erro médico, né? Às vezes, lógico que temos que filtrar o que é válido, o que não é, o que realmente é erro médico, que as pessoas às vezes não entendem uma complicação que pode estar inerente àquele procedimento como erro médico. Mas é um assunto muito divulgado na nossa rotina. E em alguns casos, esses erros médicos, eles podem gerar importantes consequências, não só para o nosso paciente, mas também para o cirurgião que realizou aquele procedimento e para a instituição onde eles estão alocados. Então, a segurança do paciente é uma ciência que ela promove o uso de medicina como baseada em evidências, né, como base em evidências, e bom senso na tentativa de minimizar os erros humanos sobre o fornecimento do serviço de saúde de rotina. Então, quando a gente fala de segurança do paciente relacionado, né, essa parte médica, a área médica é um sistema de alto risco. Ele tem um potencial de fazer algum procedimento que ocorra um erro, gerar eventos catastróficos, né, na vida do doente, do cirurgião, da instituição. E por que esse alto índice, né, de periculosidade, né, o alto risco que a área de saúde tem? Porque é uma área complexa e ela não trabalha isoladamente, é acoplado a múltiplos sistemas. Então, a gente trabalha muito com equipes multidisciplinares, né? O doente não é doente só do médico, ele tem um fisioterapeuta, ele tem um técnico de enfermagem, ele tem um enfermeiro, ele tem um nutricionista. Então, dentro da área de saúde, isso torna-se, né, muito mais complexo um trabalho, né? E por isso também faz parte desse, eleva, né, a área de saúde como alto risco para haver complicação com o nosso paciente e erro com o nosso paciente. É uma organização para se tornar uma área mais segura, deve se tornar uma organização de alta confiabilidade para que tenha essa confiabilidade que a gente precisa. Que as pessoas se apoiem e confiem uma na outra, principalmente no trabalho uma da outra, que o relacionamento seja amigável e verdadeiro. Ah, por que isso? Porque se você tem um bom relacionamento multidisciplinar, se você tem um bom entrosamento multidisciplinar, isso tudo vai refletir no seu doente, vai tornar, consequentemente, um ambiente mais agradável de trabalhar, mais alegre e ter mais criatividades e objetivos que vão ajudar nessa rotina. E isso gera, no final, baixas taxas de erro. Então, uma equipe entrosada, uma equipe que fala a mesma língua e que se entende e que resolve algum problema que aparece durante esse trabalho, né, tem uma menor chance de apresentar erro no seu trabalho. Então, deve-se gerar, né, dentro dos serviços, dentro das unidades hospitalares, uma cultura de segurança, né? É o compromisso, a segurança como um principal prioridade. É ter aquele doente, né, não gerar nenhum
problema para o nosso doente como um compromisso primordial. Então, como a gente vai fazer isso? É reconhecer a natureza de alto risco, saber que nós estamos propensos a mais erros, porque a gente trabalha com múltiplos profissionais. Quando ocorrer algum erro no decorrer desse trabalho, quem cometeu o erro, a gente deve primeiro averiguar o que aconteceu, se realmente foi o erro, o que poderia ter feito para poder evitar isso, sem retaliação, sem punição. Se aconteceu um erro, nós temos que procurar ver o que aconteceu de errado, porque se realmente aconteceu e como não vai acontecer novamente. E não punir o seu paciente, punir o seu profissional, não ter retaliações a ele porque aconteceu o erro. Isso vai gerar no seu profissional uma segurança maior, né, para realizar isso, para começar a gerar, né, culminar nele esse compromisso maior com a segurança. Aconteceu aquele erro e para que não aconteça, o que eu vou fazer? Como eu vou melhorar, né, para poder não ocorrer novamente? A colaboração entre as diferentes classes, a gente tem que trabalhar unido, né, multidisciplinar, e apresentar os indícios, os índices, né, e os recursos que a gente tem com essa preocupação da segurança. E para isso, a Anvisa, junto com o Ministério da Saúde, gerou essa cartilha, né, falando da segurança do paciente. Como a gente pode, né, os 6 passos que a gente faz para poder ter mais segurança no manuseio do nosso paciente. O primeiro é identificar corretamente o paciente. Se é aquele paciente mesmo, com aquele nome, com aquele documento, com aquela data de nascimento, se os pais são aqueles, porque às vezes você podem ter homônimos, né, pacientes com o mesmo nome, e pode acontecer um erro de medicação, na hora de administrar a medicação, fazer uma medicação errada, fazer uma transfusão errada. Então, isso tem que ter uma identificação correta do seu doente. Melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Um exemplo, o meu paciente que eu vou operar, ele é hipertenso, né? A princípio controlado, faz uso de medicação. Porém, no momento do intra-hospitalar, né, no pré-operatório, às vezes a paciente apresenta alguma descompensação que, no momento em que eu estava avaliando, não foi identificado. Se o profissional da enfermagem tem essa informação e passa para o médico, então esse médico vai fazer uma reavaliação desse doente. Por que você está falando isso, Aline? Porque às vezes o meu paciente hipertenso, que a gente não fez o diagnóstico de um descontrole pressórico ainda no pré-operatório durante a internação, ele vai para o centro cirúrgico, lá fez uma medicação, antes de subir fez uma medicação, aquela pressão melhorou, mas ela está descontrolada, ele faça um pico hipertensivo no pós-operatório, no intraoperatório, e possa ter um infarto, um AVC. Então, isso é importante, isso é um exemplo de que a comunicação entre os profissionais de saúde é importante. Melhorar a segurança na prescrição, no uso e administração de medicamentos, ter certeza da medicação que você está passando, se é a medicação correta, na dosagem correta, na posologia correta. Confirmar que seu doente não tem alergia àquela medicação, tá? E na hora de administrar da forma correta, para que não traga nenhum prejuízo para o nosso doente. Assegurar cirurgia, já vai para o meu lado, né? Já mais específico, não é que no resto não entra. Tudo é importante, mas coisa bem específico do cirurgião, assegurar cirurgia no local da intervenção. Vou operar a hérnia do lado direito, eu tenho que ter certeza que a hérnia do lado direito, tem que ir lá examinar, e é protocolo em alguns serviços marcar aquele local para não correr o risco de você operar a hérnia do lado errado, tá? Também, a mesma forma, assegurar que é o paciente correto que vai fazer aquele procedimento, tá? Então, são erros inaceitáveis.
Higienizar as mãos para evitar infecção, são aqueles cuidados que a gente fala lá desde o começo do período, né, de asepsia, antisepsia, né? A gente teve aquela aula de infecção, de cirurgia, que a gente repete também de novo, e agora, novamente, faz parte da segurança do paciente, os cuidados de asepsia, ele aqui fala de higienização das mãos para evitar infecção no pós-operatório, que a gente sabe que também vai trazer prejuízo para o nosso doente. Reduzir o risco de queda. Como assim? Reduzir o risco de queda é o seu paciente não iniciar a deambulação no pós-operatório as primeiras sozinho, para ele não cair. Colocar grades nas camas para o paciente que ficar acamado, que ele, ou até não, que não ficar acamado, às vezes faz uma hipotensão, faz uma síncope, que ele não caia da cama, cuidado para ele não cair da cadeira, né? Então, são riscos de queda que pode acontecer. E úlcera de pressão, realizar a mudança de decúbito no doente a cada 2 horas. Isso vai evitar que o paciente desenvolva úlcera de pressão. Então, melhorar sua vida é o nosso compromisso. Então, para que a gente melhore a vida do nosso doente, a gente tem que ter segurança no manuseio do nosso doente. Então, fala-se de novo, né? Lá a gente falou antes que deve ter uma interação entre as equipes de saúde. Então, o trabalho em equipe é importante e a comunicação entre essa equipe é muito mais importante. Então, para que você tenha, né, para que o quebra-cabeça se encaixe e você tenha um bom trabalho, então é necessário uma boa comunicação. E quais são as ferramentas que a gente usa para essa comunicação? Reuniões pré-operatórias, reuniões pós-operatórias, relatórios, para que tudo corra da forma correta, tá? Então, as reuniões pré-operatórias, elas evitam que os potenciais problemas se tornem quase erros ou causem danos verdadeiros para o doente. E aí repete-se nome, né, no caso do paciente, e também nome e função dos membros da equipe. Eu sou a Aline, cirurgiã. Fulano, exemplo, a anestesista, Ana Cláudia, anestesista, Vanessa, instrumentadora. Estou falando o nome das pessoas que trabalham normalmente comigo. Os meus residentes, um exemplo. Vanessa, auxiliar, Thales, auxiliar. Fulano, técnico de enfermagem, circulante da sala. Então, todo mundo tem que se identificar para ver se cada um está na sua função correta antes do ato operatório. Nome, procedimento do paciente, né? Qual o nome do doente, o que ele vai operar, qual o local onde ele vai operar, o termo de consentimento confirmado e realizado. O termo de consentimento, você fala sobre o procedimento que você vai fazer. Por exemplo, hérnia. O paciente vai operar hérnia, vai fazer uma herniorrafia. Você vai falar basicamente sobre aquele procedimento, qual é o objetivo, quais são as complicações que esse paciente pode ter. E ele tem que estar ciente de tudo, e ele tem que assinar esse termo de consentimento antes dele realizar o procedimento. Esse termo de consentimento tem que estar lá no centro cirúrgico, dentro do prontuário do doente. Deve-se revisar as etapas principais do procedimento cirúrgico, porque nesse momento você avalia se você precisa de algum instrumental especial, de algum material especial. A hérnia que a gente falou, eu avalio que às vezes haverá necessidade de colocar uma tela de Marleix naquele doente. Então, essa tela de Marleix, ela tem que estar dentro do centro cirúrgico antes de eu começar o procedimento. Não na hora que o meu paciente já está lá, sendo operado, exposto, já anestesiado. Eu vou aguardar, vou falar na hora que eu quero a tela e vou aguardar e buscar essa tela, às vezes, no almoxerifado que fica fora do centro cirúrgico e tem que ficar lá esperando e aumentando a resposta ao trauma do meu doente. Então, eu tenho que passar isso porque isso vai evitar com que eu faça uma série de coisas erradas. Potenciais problemas que eu posso encontrar, administração adequada de antibiótico, né? Eu tenho que ver
qual antibiótico realmente é necessário, se realmente é necessário antibiótico para poder a gente administrar naquele procedimento. E profilaxia para trombose venosa profunda, eu também faço avaliação de acordo com o grau de necessidade do meu doente. As reuniões pós-procedimento, vamos aprender com a experiência, né, do que aconteceu, se foi tudo da forma correta, se houve alguma intercorrência daquele procedimento, para que isso seja corrigido, normalmente sem punição. Essa parte aqui, contagem de compressa instrumental, a gente tem um pouco de essa posição aqui. Não deveria ser muito pós-procedimento, mas isso vai variando. A gente vai ter uma tabela que eu vou mostrar para vocês, que isso pode variar de acordo com cada unidade hospitalar. Porque o ideal é que essa contagem de compressas instrumentais sejam feitas do intraoperatório. Antes de você finalizar a sua cirurgia, antes de você fechar a cavidade abdominal do seu doente, no caso de um paciente que foi submetido a uma cirurgia abdominal, eu tenho que contar as compressas, eu tenho que avaliar o instrumental cirúrgico que está todo ali, porque pode ser que você, durante aquele manuseio, uma compressa fica ali alocada em um local que não foi muito visível e ela fica dentro da barriga. Então, essa contagem de compressas é essencial para que você não tenha um problema, né, uma complicação do seu doente depois. Identificar as amostras cirúrgicas de forma correta, todo aquele material que você ressecou, puncionou, biopsiou e vai para o histopatológico para ser realizada a biópsia, a análise histopatológica, então tem que ser identificada com o nome do doente da forma correta, o prontuário do seu doente e qual é aquela peça para que não haja enganos, né? Não haja troca de resultados desse patológico. Caso haja um erro, deve ter registrado, né? Deve ter feito registro daquele acontecimento e implementação nos serviços, né? Dessas listas de verificação, registros e reuniões de pré e pós-procedimento, para que isso se torne uma rotina e com isso a gente tenha mais segurança no manuseio do nosso doente. Falta de comunicação, né? Falta de estratégia pode gerar uma catástrofe. E aí foi gerado esse checklist pela Organização Mundial de Saúde, né? Houve um trabalho, né, chamado Cirurgia Segura Salva Vidas, foi um projeto onde foi lançado esse checklist, né, para essa campanha de cirurgia segura, né, que a gente vai fazer esse checklist. Então, aí tem esse checklist, em alguns hospitais tem um quadro, né, que você vai fazendo esse checklist já só para marcar, em alguns tem para você preencher. Então, como que é? Isso aqui é muito importante, de vocês aprenderem, de vocês verem como funciona, né? Então, antes da indução anestésica, o que é importante eu checar, né, no meu paciente? Confirmações sobre o paciente, eu vou ver identificação do paciente, o nome dele, número do prontuário, data de nascimento, né, para confirmar que aquele doente é o mesmo, local da cirurgia que vai ser feita, procedimento que vai ser realizado e o consentimento confirmado realizado, assinar o termo de consentimento. E aí você vai. Em algumas cirurgias, a necessidade de marcação de sítio cirúrgico. Por exemplo, eu dei a hérnia inguinal direita, então eu vou lá, sítio cirúrgico do lado correto, ok, então é do lado direito, confirmado. Checagem do equipamento da anestésio, vai checar se o laringoscópio está funcionando, se o carro de anestesia está funcionando, se todo o material que a anestesia usa vai estar ok para a realização do procedimento. O oxímetro de pulso está instalado e funcionando. O paciente tem alguma alergia, você vai marcar no quadro se ele tem ou não, se ele tiver, qual alergia que ele tem. O paciente
vai ser avaliado pelo anestésio quando a dificuldade de via aérea, né? Se ele tem uma via aérea fácil ou difícil, porque se ele tiver uma via aérea difícil, ele vai ter que o anestesista vai necessitar de alguns materiais específicos, né, para realizar essa intubação. Por exemplo, um buge, que é um instrumento, né, como se fosse um guia que passa antes de passar o tubo, vai servir como guia, um videolaringoscópio, que hoje é muito difundido, você vai visualizando, né, você faz a laringoscopia e visualiza através de uma tela a traqueia, as cordas vocais, e você vai fazer essa intubação de uma forma mais segura. Vai avaliar se esse paciente tem um risco de broncoaspiração. Como eu vou ver isso? É um paciente de urgência que está com o estômago cheio, por exemplo, um abdômen agudo, um paciente vítima de trauma. Então, eu tenho que fazer essas avaliações e ver se eu vou necessitar de algum equipamento especial para essa intubação. Tem risco de perda sanguínea maior do que 500 ml, porque se tiver, é necessário planejar concentrados de hemácia ou de plasma, reposição dos hemoconcentrados para o centro cirúrgico. Então, isso tudo tem que ser avaliado antes da indução anestésica. Não deve se avaliar isso durante o procedimento, porque vai gerar correria, transtorno, caos, né? Imagina você estar lá operando e você define na hora que o seu doente que você vai fazer. Você já sabia antes que você ia fazer uma colectomia total, retirar todo o colo, que ele vai perder mais de 500 ml de sangue durante aquele procedimento e você não reservou sangue para o seu doente, não tem sangue lá disponível no centro cirúrgico. Então, isso tem que ser preparado tudo antes da indução anestésica. Fez? Então, antes de iniciar a cirurgia, todos os profissionais da equipe confirmam seus nomes e as profissões, cada um cirurgião, anestesista, enfermagem. O cirurgião, anestesista e a enfermagem verbalmente confirmam identificação do paciente, qual o local da cirurgia deve ser feita e o procedimento realizado. Deve-se antecipar, né, alguns eventos críticos e como a gente faz isso? É fazer na revisão do cirurgião, pelo cirurgião, os passos críticos daquela cirurgia, o que poderia dar problema, qual a duração do tempo estimado daquele procedimento e se há possível perda sanguínea. Revisão do anestesista, se há alguma preocupação dele em relação ao doente, né? Revisão da enfermagem, se o material foi esterilizado da forma correta, se tem algum equipamento que eles vão ter que providenciar para aquele procedimento que não esteja ali no momento. Avaliar a necessidade de antibiótico profilaxia, se foi feito, se não foi feito, ou se não é necessário. E se os exames de imagem estão disponíveis na sala ou se não é necessário. Em algumas cirurgias, por exemplo, os pacientes da ortopedia, eles normalmente operam com aquela imagem da fratura ali na sala. O neurocirurgião, às vezes, com uma ressonância, uma tomografia. Por quê? Porque ele vai avaliar durante o ato operatório, tá? Alguns procedimentos não são necessários, mas quando é necessidade, isso tem que checar se aquela imagem vai estar antes, tá no centro cirúrgico, antes da cirurgia iniciar. E eu colocaria aqui, né, no nosso coisa da OMS, tá lá antes do paciente sair da sala de cirurgia, mas eu colocaria entre as duas, né, antes de iniciar a cirurgia e antes de terminar a cirurgia. Antes a gente checa quantas compressas tem na mesa, todos os instrumentais, e antes a gente finalizar o procedimento em si, né, fechar aquela cavidade, eu checar se todos os instrumentos estão na mesa e se todas as compressas estão dentro da mesa, tá? Então, antes do paciente sair da sala de cirurgia, a enfermeira confirma verbalmente o nome do procedimento que foi realizado, a contagem de compressas instrumentais e agulhas está correta, se as biópsias estão identificadas com o nome do doente, né, e o número do prontuário normalmente, e se é a peça correta. Se houve algum problema com o equipamento, por exemplo, durante o procedimento,
o eletrocautério parou de funcionar. Isso deve ser relatado para que se tome providência, para que no próximo procedimento que será realizado não tenha o mesmo problema, tá? Cirurgião anestesista e enfermagem analisam os pontos mais importantes na recuperação anestésica e pós-operatório desse paciente. Então, é aquela reunião pós o procedimento, é realizada nesse momento aqui do checklist. Então, vamos lá. Então, aí, a gente falando em segurança, né? Apesar de ter esse maior foco, né, para melhorar a segurança do paciente e minimizar erro médico, é impossível a gente eliminar completamente o erro humano que acontece, né, na área de saúde. Esses erros resultam em complicações cirúrgicas e podem prolongar o curso de uma enfermidade, consequentemente prolongam a internação e as taxas de mortalidade. Complicações em pequenos procedimentos, eu vou falar um pouquinho para vocês de complicações em alguns procedimentos. E dessas complicações, a gente começa a falar, o primeiro procedimento são os catéteres de acesso venoso central. Então, dessas complicações, eu vou falar de alguns procedimentos, são muitos procedimentos, vocês vão ver que no livro, no capítulo, é um capítulo extenso, então vocês podem focar mais, né, no que eu vou falando aqui na aula, seguindo, não que eu vou falar na aula só, né, mas assim, o que é mais redundante, assim, que vocês precisam saber mais, eu foquei mais nos slides. Vocês vão ver que tem muita coisa, principalmente naquela parte inicial de segurança do paciente, pode focar no que eu dei mais ênfase durante a aula, tá? Então, em complicações, eu vou falar um pouquinho de complicações em pequenos procedimentos, né? Eu vou falar a necessidade desse procedimento, vou falar mais ou menos como ele é realizado, e que a gente vai fazer para tratar essas complicações e para evitar essas complicações. E nos nossos pacientes no pós-operatório, o que pode acontecer de complicação? Então, em relação ao catéter para acesso venoso central, então, o que é um catéter de acesso venoso central? O acesso venoso, ele é o posicionamento. Um minuto. Entrou uma coisa na frente. De um dispositivo, que é o catéter, né, que é apropriado para um acesso vascular, e a extremidade desse catéter vai ficar lá dentro da veia cava, seja ela superior, quando a gente faz punção em jugular e subclávia, e a veia cava inferior, quando a gente faz punção em femoral. Então, tem um catéter, que tem vários tipos, monolumen, duplo lumen, né, e que a gente vai colocar, ele é um catéter longo, que a gente vai colocar numa veia profunda, né? Que vai ficar lá, esse catéter vai ficar lá dentro da veia cava. É um procedimento de prática médica, muito importante, não é cirurgião, tem que saber fazer acesso venoso profundo, é todo médico tem que fazer, e é importante nos pacientes traumatizados, pacientes em emergências cirúrgicas, doentes críticos, não vamos pacientes nas unidades de terapia intensiva, que necessitam de cuidados intensivos e ressuscitação. O acesso venoso central permite com que a gente faça algumas medicações, como as aminas vasoativas, né, que não podem ser feitas em acessos venosos periféricos, porque ele vai fazer lesões venosas, né, naquela veia periférica. Eu posso fazer mensuração de pressão venosa central, eu posso fazer um controle hemodinâmico do meu paciente de uma forma mais fidedigna, eu posso colocar marca-passos no meu doente através do catéter da punção de acesso venoso central. Então, tem uma série de coisas que vão estar relacionadas ao acesso venoso central. Então, por isso a sua importância. E como é um procedimento muito realizado, ele também pode apresentar, se você não tomar os devidos cuidados com o paciente, com o posicionamento do paciente, durante a realização do procedimento, você pode gerar uma série de complicações ao seu paciente durante esse procedimento.
Como eu vou reduzir essas complicações? Avaliar a necessidade de um acesso venoso central, né? Eu realmente preciso, paciente precisa de reposição volêmica apenas. Eu preciso de um acesso venoso central? Não, posso pegar um acesso venoso periférico. Então, eu tenho que avaliar a necessidade. A inserção do catéter, ele deve ser feito com um profissional que tem experiência, né? Que ele pode gerar complicações de um erro. E se esse médico que for funcionar não tem experiência, ele sempre deve estar supervisionado por um que tenha experiência. Posição adequada para que ocorra tudo da forma correta, evite a complicação. Técnica estéreo, porque eu vou invadir o meu doente, então eu posso levar a bactéria lá para dentro e gerar uma complicação infecciosa. E realizar a troca apenas quando tem indicação. Antigamente existia uma rotina de que cada 7 a 14 dias era realizada a troca do acesso venoso central. Hoje ele só é retirado quando você tem sinais de infecção ou quando é indicação de retirada mesmo. Complicação comum quando eu faço acesso venoso central, a mais comum é o pneumotórax, tá? O pneumotórax é quando eu tenho ar entre as pleuras visceral e a pleura parietal. Então, ali, a pleura visceral e a parietal ficam ali uma grudadinha do outro, não existe um espaço virtual. Quando eu faço um pneumotórax por punção, que a gente fala, eu perfuro aquela pleura e entra ar entre esses dois espaços. Isso se chama pneumotórax. Normalmente ocorre nas punções de subclávia e jugular, né? E alcança de 1 a 6%, né, dentre as complicações que acontecem durante a punção, né, das punções. O tratamento, se o paciente está estável e o pneumotórax é pequeno, menor que 15%, eu posso observar se ele mantém o mesmo quadro, não há expansão daquele pneumotórax, se ele não tem clínica nenhuma de desconforto respiratório. Com esse pneumotórax pequeno, eu posso observar porque ele pode ser reabsorvido. Em pacientes que estão estáveis, mas têm um pneumotórax moderado a volumoso, ou nos doentes que estão instáveis, né, eu tenho que fazer uma drenagem torácica chamada de toracostomia, com drenagem fechada em selo d'água. Então, o ar, durante a punção, perfurou normalmente o ápice, né, porque eu entro pela subclávia ou pela jugular, eu perfuro o ápice da minha pleura e entra ar. Esse ar entre a pleura, entre a pleura parietal e a visceral, vai gerar um colabamento, né? Vai diminuir o tamanho do meu pulmão, porque o ar vai estar empurrando aquele pulmão e ele não vai funcionar da forma correta. Aqui do lado raio-x, ó, vocês notam que do lado direito eu tenho trama pulmonar e do lado esquerdo é tudo escurecido, ó. O pulmão é só essa bolinha cinza que tem aqui, ó, próximo ao coração. Ele está colabado. E para resolver, então, eu vou colocar um dreno dentro do tórax, entre a pleura parietal e a visceral, fazendo uma toracostomia com drenagem em selo d'água. Essa toracostomia, então o ar vai sair pelo dreno e o pulmão vai se expandir novamente. Como eu vou prevenir o pneumotórax durante a minha punção? Eu vou colocar o paciente em uma posição adequada, posição de Trendelenburg, cabeça mais baixa e os pés mais elevados. Eu faço a técnica de Seldinger, né, que eu coloco, aí vai variar, né? Aqui tem dois sítios de punção diferentes. O primeiro sítio de punção, eu estou na jugular interna e o outro subclávia. Essa técnica de Seldinger, eu vou colocar uma agulha com uma seringa e vou puncionar o vaso. Isso eu já fiz, asepsia, campo estéreo, vou estar paramentado. Eu acho, né, funciono aquele vaso, retiro, sempre tampo a ponta da agulha, passo um guia
que vai até a veia cava, retiro a agulha, dilato a pele e passo o catéter pelo guia, tá? Então, essa é a técnica de Seldig. São as técnicas que, né, diminuem a chance de complicação. Outras complicações que podem acontecer, a arritmia cardíaca. Aqui, ó, nessa fotinho aqui do lado, o médico que está funcionando o doente está passando o guia, ó. Tem uma coisinha branca enrolada aqui, ela é um fio metálico que vai passando e depois você passa o catéter por ele para ele entrar dentro do vaso. Esse guia vai estar dentro do vaso. Só que esse guia, se você introduzir ele muito, ele vai lá no coração, nos músculos cardíacos e causa arritmias cardíacas. Então, como eu posso prevenir essa arritmia? Quando eu for funcionar o meu doente, eu deixo ele monitorizado. Se ele apresentar alguma arritmia durante o procedimento, essa arritmia pode estar relacionada ao procedimento, então eu vou recuar esse guia e essa arritmia melhora, tá? Punção de artéria, na hora que eu vou puncionar, por exemplo, a jugular, eu posso puncionar a carótida, então vai vir sangue arterial, eu tenho que fazer compressão no local, porque senão pode se formar um hematoma extenso, e se for principalmente em região cervical, ele pode gerar consequências como uma insuficiência respiratória por obstrução por um hematoma expansivo, né? Eu vou fazer compressão direto, isso é possível quando eu falo em jugular e femoral, não é possível quando a gente fala em subclávia. Façam radiografia de tórax de controle e observação. Uma complicação muito grave é perder o guia. Na hora que a gente vai passar esse guia, a gente tem que ter muito cuidado para ele não soltar na nossa mão, porque se ele soltar, ele vai lá para dentro do coração do seu doente. A imagem aqui, ó, tem um fiozinho, ó, bem fininho aqui, brilhando não, né, com a opacidade diferente, né, dentro aí desse círculo vermelho, que é o guia que perderam e foi para dentro do coração do nosso doente. Esse paciente tem que ficar internado, sob uma observação rigorosa, e essa retirada do catéter pode ser através de angiografia, né, que vai lá, angiografa o seu doente, e vai na hemodinâmica, ele faz a retirada desse guia, ou através de cirurgia. Ruptura da artéria pulmonar, isso pode acontecer quando a gente vai puncionar e passar o catéter de Swan-Ganz, que vai medir a pressão venosa central, pressão pulmonar de uma forma direta. Ele é pouco usado nos dias de hoje, mas durante a sua passagem você pode fazer uma lesão da artéria pulmonar. E para tratar, eu reinsuflo o balonete, que normalmente resolve esse sangramento, faço intubação orotraqueal e deixo meu paciente em ventilação mecânica, faço raio de tórax de controle para eu acompanhar, né, a progressão. E se o sangramento persistir, mesmo após reinsuflação deste balonete, é necessário abordagem cirúrgica através de uma toracotomia de urgência. Eu tenho que ir lá e rafiar onde houve essa ruptura da artéria pulmonar. Uma outra complicação muito importante, essas vocês devem saber também, tá? Não é que as outras não devam, mas essa é de uma importância, né, maior, né, como pneumotórax. A embolia aérea. A embolia aérea, o ar pode entrar dentro da veia diretamente pela agulha, por isso que eu falei lá, quando eu punciono, que eu tiro a seringa, eu tenho que tampar a agulha, porque pode entrar aí e essa área entrar dentro do vaso e causar uma embolia aérea. Durante a permanência no catéter, pode ficar ali, ter uma conexão frouxa na hora de fazer medicação, injetar ar, ou esse catéter quebrar, né, fratura do catéter e entrar ar dentro do vaso, né? Ou durante a sua retirada pelo trajeto do subcutâneo, então pode entrar ar. Então, embolia é ar entrando dentro da veia. É uma complicação dramática e fatal, tá? Então, por isso a preocupação, por isso a importância. Deve-se suspeitar naqueles pacientes com catéter venoso central que subitamente começam a ficar hipoxêmicos sem outra causa, ou
também sem uma causa pulmonar, né, ou um colapso cardiocirculatório desse doente. Então, ele começa a fazer uma hipóxia violenta, né, o paciente começa a descompensar de uma forma significativa, e a ausculta cardíaca dele, você tem um som triturante. Então, você escuta como se estivesse triturando alguma coisa, é aquele ar lá dentro do coração. Tratamento, raio-x de tórax, paciente colocado na posição de Trendelenburg, decúbito lateral esquerdo, Trendelenburg é de cabeça para baixo, pé para cima, decúbito lateral esquerdo, faz a aspiração do ar no coração, no ventrículo direito e através de um catéter. E, se não for possível melhorar, retirada por procedimento cirúrgico ou angiográfico. Mas esse é um paciente muito grave normalmente, tá? Porque para fazer o diagnóstico também não é tão fácil assim. Então, esse é um paciente que... Essa é uma complicação que é importante. Leiam de novo, né? Prestem atenção que é uma complicação bem dramática. Infecção relacionada ao catéter. Seu paciente já está com catéter há algum tempo, começa 10 dias depois a fazer febre. Você não acha o foco? Primeiro procura respiratório, se o paciente pós-operatório, ferida operatória, urinário e respiratório. Não achei, onde eu vou? O paciente está com acesso venoso central, eu vou avaliar o acesso venoso central. Porque o acesso venoso central pode ter infecção, pode ter pus saindo ali do catéter. Então, pode evoluir só com uma infecção local, mas também pode se estender de forma sistêmica. Então, o principal tratamento para esse doente é trocar o catéter central quando ele tem infecção. Você retira e impulsiona em outro sítio, tá? Não funciona no mesmo sítio, funciona em outro sítio. E em alguns doentes você tem que avaliar antibiótico terapia, mas a antibiótico terapia não é o tratamento prioritário, tá? Não é prioridade fazer antibiótico terapia. A prioridade é trocar o catéter de local. Os catéteres arteriais são punções que a gente faz na artéria, normalmente são usados para monitorizar a pressão sanguínea, vocês já ouviram falar de PAM, para medir a PAM, pressão arterial média nos doentes, né, durante o ato anestésico. Os pacientes de cirurgia cardíaca é realizado essa cateterismo arterial para mensuração de PAM no intraoperatório, mantém-se no pós-operatório nas unidades de terapia intensiva. Pacientes com muita instabilidade hemodinâmica, que estão lá no centro, no CTI, que você quer uma pressão arterial mais fidedigna, uma PAM mais fidedigna, você faz, né, um controle, você vai ter um controle pressórico melhor do seu doente, faz uma punção do catéter arterial e é um local também para coletar a gasometria arterial. Complicação, trombose, hemorragia, hematoma, pode fazer espasmo arterial e infecção. Se você tem essas tromboses ou uma embolização de áreas de extremidade, você pode ter isquemia daquele dígito, né, da mão ou do pé. Então, se eu fiz uma trombose, o trombo veio e obstruiu o meu vaso, ou um êmbolo obstruiu o meu vaso, se eu não tenho circulação, se eu não tenho vascularização, eu posso fazer isquemia daquele segmento onde houve a trombose. Tratamento de trombose com isquemia é anticoagulante. Em alguns pacientes, você vai ter que refazer esse fluxo de forma cirúrgica, tá? Abrir, fazer uma trombectomia, uma embolectomia para retirar esse trombo, esse êmbolo de forma cirúrgica e restabelecer o fluxo naquela mão. Endoscopia e broncoscopia. Endoscopia, então você vai visualizar através do vídeo, né, o trato gastrointestinal, alto ou baixo. Então pode ser endoscopia alta e endoscopia baixa. Broncoscopia é quando você vai avaliar as vias aéreas, né, através do broncoscópio, né, que também é um aparelho de vídeo. As complicações da endoscopia podem ser perfurações gastrointestinais, perfuração de estômago. Quando a gente fala de endoscopia digestiva baixa, a gente fala de perfuração de colo. Naqueles pacientes que você tem perfuração gastrointestinal, que eles queixam de dor e desconforto abdominal já durante o exame,
intensifica após o término do exame. Você vai fazer um raio-x de controle, tá? Faz uma rotina radiológica de abdômen agudo para eu avaliar se eu tenho pneumoperitônio ou pneumotórax. Pneumoperitônio é quando eu perfurei já dentro da cavidade abdominal uma víscera ou que tem ar dentro dessa cavidade. E pneumotórax eu posso ter perfurado o esôfago, né? Então eu posso ter um pneumotórax. E esse paciente vai para cirurgia aberta ou videolaparoscópica. Em um paciente que eu tenho um preparo adequado intestinal para o exame, ocorre uma perfuração, mas esse paciente tem poucas queixas, tem um desconforto, mas não é uma dor lancinante, não é um exame clínico muito abundante, e ele não tem sinais de infecção, ele não tem sinais de peritonite. Esse paciente, eu posso optar em fazer monitorização interna, observação direta, jejum e antibiótico amplo espectro, que eu vou cobrir gram positivo, gram negativo e anaeróbio e observar. Se ele tiver uma melhora clínica, esse tratamento melhorou. Se ele não melhorar ou tiver uma piora, a gente também aborda ele cirurgicamente. Então, aqui é feita a endoscopia, ó. E aqui na imagem do raio-x, esse ar, aqui abaixo da cúpula diafragmática direita, ó, esse ar, esse pretinho que está fora da alça, né, entre o fígado e o diafragma, isso é um pneumoperitônio no raio-x. Já na broncoscopia, a complicação que pode ser gerada é um tamponamento brônquico. Esse paciente pode desenvolver uma hipoxemia, também posso fazer pneumotórax, colapsos lobares e sangramento. O paciente com sangramento resolve-se na hora, que você entra com o próprio endoscópio e vai fazendo termocoagulação, né? Vai cauterizando aquele sangramento ou usa cola de fibrina para poder fazer hemostasia daquele vaso que está sangrando. Se o paciente tem pneumotórax, eu tenho que drenar aquele hemitórax que tem o pneumotórax. Eu vou fazer uma toraxtomia com drenagem de selo d'água. E se eu tenho tamponamento ou colapso do lobo, eu tenho que fazer a limpeza pela própria broncoscopia. O procedimento que gerou a complicação em dois dos três principais complicações, ele mesmo resolve. No procedimento de traqueostomia é a comunicação, né, da traqueia com o meio externo através de uma cânula. Então, essa traqueostomia vai nos auxiliar no desmame do ventilador mecânico, da ventilação mecânica, reduz os tempos de internação de UTI e melhora na limpeza pulmonar. Então, isso reflete também lá no tempo de internação da UTI. A complicação é uma fístula traqueonominada. Faz uma fístula da traqueia com o vaso inominado, e isso aí pode fazer um sangramento que pode levar o doente até a óbito, tá? Vai fazer um sangramento progressivo, às vezes não dá tempo de fazer essa correção dessa fístula e o paciente pode evoluir com óbito. Gastrostomia e endoscopia por endoscopia percutânea. Eu faço endoscopia e faço a gastrostomia pela endoscopia, tá? Eu venho, visualizo, chego no estômago, visualizo o estômago e faço essa comunicação, né? A abertura ali da parede onde está o estômago, da parede abdominal, até chegar no estômago, faço um guia e passo essa sonda lá dentro do estômago. Eu não preciso fazer uma laparotomia para realizar. Então, a complicação relacionada à gastrostomia endoscópica é peritonite e sepse, porque pode dar errado, aquela gastrostomia desabar, cair dentro da cavidade e cair conteúdo entérico, né, gastrointestinal, dentro da cavidade, gerar uma peritonite e sepse. Pode ter infecção da parede abdominal, você vai fazer um pertuito do estômago até a pele, então passando pela parede abdominal, então as bactérias podem colonizar ali e desenvolver uma fasciite necrotizante, e o tratamento é cirurgia, tanto para tratamento dessa peritonite, que eu posso depois fazer e também fazer uma confecção do jejum para eu nutrir meu doente, e o da fasciite eu tenho que fazer o desbridamento daquela área que foi acometida. A drenagem pleural. A drenagem pleural como procedimento, ela é a drenagem do tórax, né?
onde a gente vai colocar um dreno lá dentro do tórax, entre as cavidades pleurais, e eu faço essa drenagem torácica quando meu paciente tem pneumotórax, seja ele por trauma espontâneo, por punção, tá? Quando eu tenho hemotórax, quando eu tenho sangue dentro da cavidade torácica, normalmente é trauma, pode também ser lesão vascular, efusões pleurais ou empiemas, eu posso ser exudato, transudato ou empiema, que dependendo do seu volume, né, vai ter as indicações para realizar não só toracocentese, mas drenagem pleural. Complicações. Ele ajuda a gente a tratar uma complicação, né, mas ele também pode gerar complicações. E as complicações geradas na drenagem pleural pode ser quando o paciente faz, né, a gente faz, paciente analgesia, uma sedação inadequada, meu paciente vai referir dor, tá? No pós-operatório, né? Durante e pós ele vai ter dor. Penetração incompleta da pleura, então fica fenestras para o lado de fora, seu paciente vai fazer enfisema subcutâneo. O deslizamento do dreno fora da posição. Qual que é a posição correta entre as pleuras? Póstero superiormente, ele tem que ir para trás e em direção ao ápice do pulmão. Problemas mecânicos relacionados ao dreno é que esse dreno pode dobrar, esse dreno pode obstruir. Então, são os problemas que a gente pode encontrar. Tratamento, prevenção de dor, analgesia e sedação da forma adequada, né? Colocar o dreno, penetrar da forma correta, evitar lacerações pulmonares e diafragmáticas. Então, toma cuidado durante o procedimento para não fazer uma iatrogenia dessa forma, né? De lesar o pulmão. Deslizar o dreno na posição correta e tentar ver se desobstruir esse dreno para não ter essas obstruções mecânicas, esses problemas mecânicos. Revisão diária do sistema de drenagem, ver se está funcionando, se está da forma correta e realizar radiografia de controle, porque eu vejo se meu dedo está na posição certa e se o derrame ou o pneumotórax foram drenados. Então, a gente faz um acesso no quinto ou sexto espaço intercostal, linha axilar anterior. Eu faço incisão de 1 a 3 centímetros no espaço intercostal. Vou divulsionando, né, por planos, anestesiei, fiz a incisão. Vou divulsionando por planos, tá? Até eu entrar na cavidade pleural, entrei na cavidade pleural. Vou perfurar e abrir. E eu passo o dreno. Sempre lembrando que eu tenho que entrar na borda superior da costela inferior, porque na borda inferior da costela superior tem um feixe vasculo nervoso que eu posso lesar durante a passagem do meu dreno. Então, passo o dreno, coloco ele penetro todo para que não fique fenestras para fora. Esses buraquinhos que a gente tem aqui, ó, são as fenestras que vão ajudar a drenar. Então, eu coloco ele superior e posterior. E depois faço a fixação. Saindo da drenagem pleural, a gente vai para uma lavagem peritoneal diagnóstica. O lavado peritoneal normalmente é usado em pacientes vítimas de trauma, e esses traumas são pacientes que são hemodinamicamente estáveis e eu não tenho condição de levar para fazer um exame de imagem como uma tomografia, né? Ele tem normalmente associado um TCE grave, já tem abaixamento de nível de consciência, então o exame físico também fica prejudicado e eu não tenho certeza se eu tenho sangue ali dentro da cavidade, tá? Então eu vou fazer um lavado peritoneal. O que é um lavado peritoneal? Eu vou puncionar, né, a cavidade, vou entrar lá dentro da cavidade abdominal, vou jogar soro e vou avaliar se vem sangue ali, a quantidade de sangue que vem no soro, se é muito, se é pouco, se tem, na verdade, né, se aplica, para eu poder indicar uma laparotomia exploradora para o meu doente. E as complicações associadas a essa punção são punção do estômago e da bexiga, né, se o paciente normalmente o bexiga baixa, ou você faz uma punção muito baixa, próxima à sínfise púbica, como está aqui, ó, na primeira foto, faz uma punção próxima à sínfise púbica. Então, você pode entrar dentro da bexiga. O ideal é que você entre próximo à cicatriz umbilical. Se você entrar muito alto também, pode entrar dentro do estômago.
Punção de intestinos ou vasos também pode acontecer, porque você está fazendo isso às cegas. Os cuidados prévios do procedimento é fazer cateterismo nasogástrico, que eu vou esvaziar o estômago, e cateterismo vesical, que eu também vou esvaziar a bexiga. E o tratamento, lesões intestinais e vasculares, vão ter que fazer abordagem cirúrgica. Se eu puncionei dentro de um vaso ou se eu puncionei, gerei lesão intestinal, eu tenho que abrir o meu doente e corrigir essa complicação. Então, aqui, ó, da forma correta que é feito, ó, normalmente próximo à cicatriz umbilical, você passa o gel, joga o soro aqui dentro. Quando você aspira, vem sangue aqui no conteúdo. Então, é um paciente que você tem indicação de realizar uma laparotomia exploradora, porque ele tem uma lesão intraabdominal. Complicações em biópsia são procedimentos mais simples, que a gente realiza em alguns em consultórios, nos nossos ambulatórios da universidade. Vocês vão ter oportunidade de ver com a gente essas biópsias, né? Biópsia de linfonodo, que foi usado como exemplo, mas podem ser outros tipos de biópsia. Em relação à biópsia de linfonodo, que é uma característica específica da biópsia de linfonodo, é o extravasamento linfático, porque se eu não ligar os vasos linfáticos da forma correta, eu vou ter essa perda de linfa aí de forma contínua. Mas em qualquer outro tipo de biópsia, eu posso ter como complicação sangramento, infecção e formação de seroma, tá? Então, é um procedimento simples que a gente também tem que fazer de forma segura para evitar complicações. Nos pacientes em pós-operatório, quais são as complicações mais comuns? Eu operei o meu doente, chego lá, ele não está evoluindo da forma adequada. O que eu tenho que pensar? Eu vou escutar o meu doente um pós-operatório de colecistectomia, ele tem um murmúrio vesicular diminuído do lado direito. Mas ele não tem sinal de infecção, ele não tem febre, ele não tem tosse, não tem leucocitose. Por que está acontecendo isso? Pode ser uma atelectasia. O paciente teve dor no pós-operatório, principalmente cirurgias em andar superior do abdômen, então ele restringe o movimento respiratório para ele não ter dor. Durante o ato operatório usou muito, como é que fala, perdão? Afastador, perdão, faltou no negócio. Então, pode fazer ele sentir dor, pode fazer atelectasia. Então, a atelectasia é perda da capacidade funcional do pulmão. Não vai ter troca ali naquele local, mas não tem infecção, tá? Mas predispõe ao paciente a ter pneumonia depois, nesse pós-operatório. E como eu vou fazer para evitar essas atelectasias? Elevação da cabeceira de 30 a 45 graus, retirar o paciente do leito, e uma forma muito eficiente para melhorar essa atelectasia é a fisioterapia respiratória, tá? Aspiração pulmonar, né? O paciente vai desenvolver pneumonite ou pneumonia aspirativa, é a broncoaspiração que a gente já ouviu falar. O paciente estava com o estômago cheio e durante a indução anestésica ou em um paciente um trauma, durante o rebaixamento de nível de consciência, ele vomitou e broncoaspirou. Então, pode gerar uma pneumonite ou uma pneumonia química, né? Uma broncoaspiração. É suporte ventilatório, ventilação com pressão positiva. E se você tiver disponível broncoscopia na sua unidade hospitalar, aspirar aquele conteúdo para minimizar a complicação. E a pneumonia, né? Aqui tem um raio-x com uma condensação enorme aqui em tórax direito. É a terceira complicação mais comum do doente em pós-operatório. É a segunda infecção mais comum do paciente nas unidades hospitalares e a mais comum dos pacientes em ventilação mecânica. Esses pacientes desenvolvem um quadro de tosse, febre. Essa tosse pode estar acompanhada ou não de catarro purulento. E nas imagens radiológicas, no raio-x, você vai notar condensação, né? Compatível com uma pneumonia. Tratamento antibiótico, principalmente se for esses pacientes internados de longa data, pacientes em ventilação mecânica, um antibiótico de amplo espectro, que vai cobrir todos os tipos de germe. E, através da cultura, eu vou escalonar esse antibiótico.
Então, quando eu faço esse diagnóstico, se eu puder coletar a secreção e mandar para realizar uma antibiograma, eu vou escalonar a resistência da bactéria que causou aquela pneumonia a cada antibiótico, se ela é sensível ou se ela é resistente. Prevenir pneumonia, mobilizar antes do leito, fazer fisioterapia e analgesia epidural. A analgesia epidural é um tipo de anestesia e ela mantida no pós-operatório, fica um catéter dentro da coluna que você vai fazer a analgesia. Seu paciente tem menos dor no pós-operatório, vai ficar menos restrito ao leito, vai respirar de uma forma melhor, né, mais expansiva, porque ele não tem dor, então isso é uma forma de prevenir pneumonia. Outras complicações podem ser pneumotórax, hemotórax, lesão pulmonar aguda, síndrome do desconforto respiratório agudo e embolia pulmonar, são outras complicações associadas ao pós-operatório. Em relação ao sistema cardíaco, né, as complicações que a gente pode ter são fibrilação atrial, pode ser pré e pós-operatório. Normalmente esses pacientes já têm um relato de alguma alteração, mas podem acontecer no pós-operatório, de ser desencadeado. Então, normalmente vai fazer uso de beta-bloqueadores, né, para o controle dessa fibrilação atrial, ou bloqueadores ou associados bloqueadores de canais de cálcio. Em alguns pacientes é necessário cardioversão, se ele tem instabilidade hemodinâmica para poder estabilizar. Arritmias ventriculares, taquiarritmias, infarto agudo do miocárdio, tá? Seu paciente pode infartar, ele pode ter uma apresentação insidiosa, aquele infarto sem dor, né? Uma apresentação atípica, ou infarto clássico, falta de ar, com falta de ar, pode ter angina grave, choque cardiogênico repentino. Como eu vou diagnosticar? Eletrocardiograma e dosagem de enzimas cardíacas, e a gente vai fazer o tratamento convencional para infarto agudo do miocárdio. E outra complicação cardíaca que o paciente pode apresentar é hipertensão no pós-operatório imediato. Em relação ao sistema músculo-esquelético, eu posso apresentar síndrome de compartimento de extremidade, né? Pode haver um sangramento aqui, que vai gerar um hematoma enorme e fazer uma compressão vasculonervosa ali, vai fazer uma síndrome compartimental. Se eu não fizer abertura, né, a fasciotomia do meu doente, ele pode desenvolver isquemia e necrose daquele membro, tá? As úlceras de decúbito, né, aquele paciente fica muito tempo acamado na mesma posição, gera isquemia, e essa isquemia também vai gerar necrose e formação dessas lesões, que se não cuidadas, cada vez mais elas vão se expandindo. Sistema hematológico normalmente está relacionado às reações transfusionais. Você tem que confirmar a tipagem sanguínea do seu doente, fator RH, né? Mas mesmo assim, alguns pacientes ainda, né, durante a transfusão, fazem com toda cuidado, mesmo fazendo prova cruzada anterior, às vezes fazem reações transfusionais durante o procedimento. Ele pode ter febre, prurido, calafrio, rigidez muscular, insuficiência renal, porque faz mioglobinúria secundária, a hemólise daquele hemoconcentrado que foi feito. Então, você deve suspender se o paciente iniciar alguma reação transfusional, né? Tem que suspender imediatamente, fazer o relato, e caso esse doente necessite fazer uma transfusão em um outro momento, né, ou se for essencial naquele momento, tem que ser estudado o que gerou essa reação transfusional e preparar um sangue sem aquele anticorpo aquele antígeno para não gerar novos anticorpos ali daquele doente. Tem o antígeno que gerou. Então, existem sangues preparados, né, sem esses antígenos que podem, né, no caso daquele paciente que geraram a reação transfusional. Complicações infecciosas na transfusão, sangramento incontrolável em razão de uma coagulopatia intravascular disseminada, são as complicações hematológicas. Esse sangramento incontrolável, quando vocês chegarem lá na GO, vocês vão ouvir também falar, né,
dessa coagulopatia intravascular disseminada que algumas gestantes com doença hipertensiva gestacional pode desenvolver com a eclâmpsia. E a síndrome do compartimento abdominal manifesta-se, é um doente que você tem uma patologia abdominal cirúrgica, né? Que você fez um procedimento ou você ainda fará esse procedimento, o ato de terminar o procedimento, você vê que você não consegue fechar a barriga, ele tem muita distensão abdominal, né? Tem muita distensão de alça. E se você fechar aquela parede abdominal, você vai fazer uma pressão muito alta dentro da barriga. Se você faz uma pressão muito alta, vai fazer o quê? Vai diminuir, né, a vascularização naquele segmento e pode gerar isquemia, né, sofrimento de alça na cavidade abdominal. E como você vai ver esse doente, como é que ele vai estar apresentando síndrome compartimental? Vai ter distensão abdominal progressiva, aumentos de picos pressóricos nas vias aéreas, ele tem uma dificuldade também de respiratória, porque ele não consegue expandir, porque o abdômen tem uma pressão aumentada. E aí, não só os vasos do intestino, como os vasos renais também vão começar a ter sofrimento, né? Vai diminuir a vascularização renal. Então, esse paciente começa a desenvolver oligúria, seguida de anúria, e pode ter desenvolvimento de pressão intracraniana de uma forma insidiosa. E aí, para eu poder saber se meu paciente está desenvolvendo, pode ser no pós-operatório, né? Isso aí para acontecer. Hipertensão intraabdominal, você vai mensurar se ele tem uma pressão intraabdominal maior do que 20 milímetros de mercúrio, eu tenho hipertensão intraabdominal. Se eu tenho entre 25 e 30 mais os sintomas, eu tenho uma síndrome do compartimento abdominal. Então, ambos eu tenho que tratar de forma cirúrgica. Eu tenho que descomprimir esse abdômen. Para mensurar, eu tenho um equipamento que eu vou fazer. Eu posso medir pela pressão intravesical ou pode ser também por uma sonda nasogástrica. Quando a gente fala nessa mensuração da pia, com essa sonda vesical, ele tem uma equipe, tudo preparado, com uma régua de mensuração. Eu vou instilar 100 ml de soro dentro da bexiga e depois eu fecho o coletor, né? Eu clampeio a área do coletor que vai descer a urina e ele vai medir a pressão que é feita pela cavidade, né? Dentro da cavidade. Dentro da bexiga vai fazer com que esse líquido retorne para essa régua. Tem uma coluna de água e essa coluna de água vai marcar para a gente a pressão intraabdominal. Se o meu paciente tem hipertensão intraabdominal ou síndrome do compartimento abdominal, o tratamento dele é uma laparotomia descompressiva. Eu vou abrir e ele vai ficar em peritoniostomia. Peritoniostomia é quando o peritônio fica em contato com o meio externo. Eu uso, essa chama-se bolsa de Bogotá. É um material estéril que fica em contato com o conteúdo da cavidade abdominal e o meio externo, né? Ó, aqui, fixa na parede, alguns fixam no peritônio, para descomprimir essa cavidade, tá? E aí, de acordo com a diminuição da pressão intraabdominal, vai se fechando essa cavidade. Hoje a gente ainda tem, né, o artifício, a gente teve aquela aula lá de curativo, cura das feridas, que a gente fala de curativo com sistema a vácuo acoplado. Aqui é uma indicação, ó. Ele tá até ali, ó. Faço a peritoniostomia, abri, coloquei o material de isolamento e depois coloco aqui na foto D, ó, o curativo com aspiração a vácuo aí, para poder nos auxiliar, né, no controle da peritoniostomia para o fechamento, para a melhora dessa pressão intraabdominal. Feridas, drenos, infecções.
Quando a gente fala de infecção do sítio cirúrgico, a gente falou lá de infecção de ferida naquela aula de infecções cirúrgicas. O meu paciente, eu tenho que, quando eu for avaliá-lo, que ele tem uma infecção da ferida, eu tenho que avaliar a necessidade de antibiótico. Normalmente, o paciente que é pós-operatório, que ele tem infecção da ferida cirúrgica, normalmente o tratamento não é necessário antibiótico, mesmo ele apresentando infecções sistêmicas. Se o paciente tem uma infecção sistêmica progressiva, eu tenho que realizar, né, com piora gradativa do meu doente, piora do estado geral, eu tenho que avaliar o uso de antibiótico, mas no geral, os pacientes em pós-operatórios que apresentam infecção da ferida, o tratamento principal é drenagem, tá? Ferida contaminada, aquele quadrinho que a gente teve naquela aula, eu tenho a presença ali de bactérias colonizando aquele local, mas eu ainda tenho um controle do meu sistema imune. Quando chega uma contaminação crítica, que o sistema imune não é capaz de combater ali, e eu já começo a apresentar lesão tecidual, aí já se transforma em uma ferida infectada. O diagnóstico é cultura e sinais clínicos e o tratamento do meu doente é drenagem. O controle por drenagem cirúrgica. Quando eu tenho indicação de realizar drenagem cirúrgica nos meus doentes? Quando eu tenho colapso do espaço morto em áreas de tecido redundante. Quando eu faço, aqui no exemplo 1, abdominoplastia no doente, que eu solto todo o tecido celular subcutâneo da musculatura. Então, quando eu vou fazer uma hérnia incisional, que eu também solto o tecido celular subcutâneo, vai ficar um espaço morto ali. Então, é um doente que eu tenho indicação de colocar dreno. Ó, o paciente fez uma abdominoplastia e saiu com dreno, porque ele tem muito espaço morto para não formar ali acúmulo de líquido naquele local. Fornecer drenagem concentrada de um abscesso ou um sítio cirúrgico totalmente infectado. Normalmente é quando eu tenho uma ferida infectada, eu coloco um dreno mais para poder manter pérvio aquela saída, tá? Quando eu tenho um abscesso perianal, por exemplo, eu faço uma incisão e faço a drenagem. Essa ferida tem que ficar aberta. Por que eu coloco um dreno? Para eu manter o pertuito ali, tá? Então, fornece a drenagem concentrada de abscesso ou sítio cirúrgico infectado. Aquela infecção de sítio cirúrgico superficial, tá? Avisos de alerta de extravasamento de conteúdo da cavidade, isso também é uma interrogação, tá aqui como indicação de drenagem, mas hoje já é controverso se você for olhar, mas está lá no livro. Nas atualizações isso é controverso porque esse dreno pode estar bloqueado, esse dreno pode estar obstruído, esse dreno pode ter se mobilizado e estar anterior ao local onde houve extravasamento de conteúdo na cavidade e ele não está funcionante, tá? Mas alguns cirurgiões ainda usam esse dreno chamado de dreno de sentinela. Coloca o dreno lá onde você fez uma sutura, porque se abrir aquela sutura, vai sair o conteúdo pelo dreno. E controlar a fístula estabelecida, tá? O paciente tem uma fístula e eu vou colocar o dreno ali para poder mensurar, né? Um paciente que fez uma cirurgia grande, por exemplo, um Whipple, né? Você tem várias anastomoses e uma anastomose que é muito comum de fazer fístula é a anastomose do pâncreas com o intestino. Então, já é deixado ali para fazer controle dessa fístula pancreato-jejunal. Os drenos, eles podem ser drenos abertos, né, que ele precisa do meio, né, aquele que possui interação com o meio, ele precisa que o ar, né, faça parte ali do seu funcionamento. Ele fica livre, ó, não tem ligado a nenhum outro conector, né, não tem um outro sistema associado a ele para realizar a drenagem. O exemplo clássico de drenagem aberta é o dreno de Penrose. Os drenos fechados não quer elementos externos adicionais para o seu funcionamento. Ele é um sistema vedado, estéreo, e ele é conectado a uma extremidade,
que pode ser um frasco ou uma bolsa, né? Que vai realizar coleta, né, do líquido que vai ser drenado. Aqui, ó, do lado esquerdo, a gente tem o dreno de Blake, que faz drenagem a vácuo. Você faz o vácuo nessas duas perinhas e ele vai aspirando. E do lado direito, a gente tem o dreno de sucção, também chamado de Portovac, tá? Você faz uma sanfoninha, faz um vácuo, né? E ele vai fazendo a sucção do conteúdo dentro da cavidade abdominal. Em alguns pacientes, por exemplo, pacientes com abscessos hepáticos, né? Esse abscesso está muito próximo à parede abdominal, eu posso realizar essa drenagem guiada por ultrassom. Eu faço essa drenagem guiada, eu faço uma punção e depois dessa punção eu passo um catéter, chama de pigtail. Esse catéter de pigtail vai me permitir a drenagem percutânea de um abscesso hepático, né, sem a necessidade de uma abordagem cirúrgica mais agressiva. Quando a gente fala de um procedimento bem comum, né, e que pode ter complicações, a gente tem que lembrar, né, por exemplo, do cateterismo urinário. O cateterismo urinário é um procedimento que a gente faz na emergência, na enfermaria, no centro cirúrgico, em adulto, em criança, né? E que parece um procedimento muito fácil, qualquer pessoa pode fazer, mas ele pode gerar complicações, tá? A indicação de realizar um cateterismo urinário pode ser diagnóstico, quando eu quero colher uma urina para fazer uma urinocultura estéril, quando eu vou fazer uns exames para avaliar a urodinâmica do meu doente, eu vou injetar contraste ali dentro, e terapêutico quando eu quero fazer o esvaziamento urinário, quando eu vou medir diurese do meu doente, que vai me ajudar a avaliar a volemia do doente, como está. Então, são indicações terapêuticas. Tem uma aula no YouTube de fundamento, no canal lá de vocês, que tem tanto uma aula que a gente fez nos períodos anteriores, como tem na minha optativa, uma aula de cateterismo vesical, cateterismo urinário, que fala tanto de cateterismo como de punção, acesso venoso central, e hoje eu vou dar aula de drenagem torácica à noite. Vou disponibilizar depois no YouTube, se vocês quiserem ver, assistir, porque aí eu falo de cada procedimento de forma bem individualizada, indicação, como é feito e as complicações que a gente tem em cada um dos procedimentos. Então, vocês podem acessar lá e assistir. É mais uma forma, né, de vocês terem, adquirirem mais conhecimento aí em relação a cada um desses procedimentos. E o que pode acontecer nesse cateterismo? Formação de falso trajeto, principalmente é muito comum no homem, né, que tem uma uretra muito longa. Então, ele pode ter uma causa de obstrução e você forçar aquele cateterismo e gerar um falso trajeto, sair da uretra e passar por um trajeto errado. Sangramento uretral também pode ser uma... Então, as diagnósticas é quando você quer fazer por exemplo, uma urinocultura, que você colhe uma urina estéril através do catéter vesical. É quando você vai avaliar urodinâmico, fazer exames urodinâmicos do seu doente. Terapêutico, quando você vai fazer esvaziamento por retenção urinária, quando você quer mensurar a diurese do seu doente, para você saber se ele está hipovolêmico, euvolêmico. Uma forma de você controlar é através da diurese. É um procedimento simples, mas pode gerar complicações, como falso trajeto, né? O paciente, principalmente no paciente masculino, porque ele tem uma uretra muito longa, pode ter alguma obstrução e o paciente forçar, né, na hora que ele está passando a sonda, forçar essa passagem desse catéter e aí sair da uretra, né, transfixar a uretra e fazer um falso trajeto. Sangramento uretral, nesse manuseio, uma complicação também do falso trajeto, porque você perfura ali a uretra, então pode sangrar. Infecção urinária
Se você não tomar todos os cuidados de asepsia, antissepsia e carrear bactéria lá para dentro das vias urinárias, que é uma área estéril, bacteremia, edema e hematoma peniano escrotal de toda essa manipulação. Deu para vocês ouvirem que eu falei que tem essa aula no YouTube? Já tinha caído na internet? Essa aula de cateterismo nasogástrico, cateterismo vesical, aula de acesso venoso central. E hoje eu vou dar essa aula de drenagem torácica na optativa, mas eu estou jogando a aula no YouTube também, no canal de Fundamentos de Cirurgia. Se vocês quiserem olhar lá, tem falando bem especificado cada parte de indicação, de complicação, como é feito o procedimento, como deve ser feito. Vocês têm lá acesso, vocês podem entrar lá e assistir. Opções para realização de cateterismo, né? Catéter de Coldet, diferente um pouquinho do de Foley, porque ele tem uma curvatura na ponta da sonda. Às vezes o paciente com estenose, ele te ajuda a vencer um pouco mais essa estenose. Tem a guia para a sonda de Foley, que deixa ela um pouco mais rígida, ele também tem uma curvatura que ajuda a gente na hora do cateterismo. E o cateterismo vesical via endoscópica. Você passa o aparelho e vai visualizando todo o trajeto até chegar dentro da bexiga e passa a sonda. A infecção urinária, ela está bem relacionada ao cateterismo vesical. É a segunda infecção mais comum nos pacientes cirúrgicos, né, no paciente em pós-operatório. Primeira causa de infecção hospitalar em pacientes não cirúrgicos. E tem muita relação. Normalmente, esses pacientes estavam fazendo uso do catéter vesical, tá? Eles podem gerar itu complicada, itu não complicada. O diagnóstico, ele é feito através de urinocultura. Normalmente, cresce mais de 100 mil colônias por campo, né? E o tratamento é a antibiótico terapia. Empiema é uma complicação que pode acontecer, né, nos nossos doentes no pós-operatório, mas também nos pacientes de internação hospitalar comum, não cirúrgicas, né? Empiema é o acúmulo de pus na cavidade pleural, forma-se pus entre as pleuras, pode ser normalmente causa infecciosa, o paciente pode ter tido uma pneumonia e dessa pneumonia complicar e fazer empiema, né? Então, pode a partir de pneumonia, um hemotórax que ficou ali retido, infectou, porque sangue, ele tem uma propensão maior às bactérias a desenvolver, crescer ali e desenvolver infecção no sangue. Perfuração esofágica e tuberculose podem ser causas de empiema. Aqui no raio-x, do lado esquerdo, a gente vê que no pulmão, no hemitórax direito, você tem uma retificação e você tem líquido ali dentro da cavidade, dentro da cavidade torácica direita, tá? Na segunda imagem, a gente tem uma tomografia que já mostra, ó, tá mais falando a favor de algo retido, ele tem um empiema já encapsulado, a gente tem, peraí, rapidinho, vou achar aqui, achei. A gente tem, ó, essa carapaça aqui, ó, que tá retendo, né, fez um empiema que ficou septado ali dentro e tá realizando aqui na última foto uma toracocentese, porque a gente faz uma toracocentese que é a retirada do líquido de dentro da cavidade pleural para fazer análise, né? Porque isso aqui tudo antes poderia ser apenas um transudato, um derrame pleural. E a gente vai confirmar realmente se é um empiema através da toracocentese. Confirmada a toracocentese, a gente tem que fazer drenagem desse pus, né? Seja ele por toracostomia com drenagem fechada em selo d'água, tá? Isso pode ser resolutivo, mas em alguns doentes não é resolutivo, é necessário cirurgia,
E a mais preconizada, se você tiver disponível no seu serviço, é a toracoscopia videolaparoscópica, que você entra com vídeo laparoscópio e faz a liberação, né, desse empiema e drenagem do mesmo. Abscessos abdominais. Os abscessos abdominais fazem parte das complicações no pós-operatório, né? Porque eles podem estar presentes em pacientes que foram submetidos a procedimentos cirúrgicos e desenvolveram no pós-operatório um novo abscesso, recoletaram aquele abscesso, né, durante o pós-operatório. Pode ter feito uma contaminação durante o procedimento cirúrgico e fazer um abscesso no pós-operatório. E tem pacientes que têm abscessos primários, né? Um paciente que tem patologias normalmente inflamatórias, como apendicite, diverticulite, eles podem apresentar abscessos associados a essas patologias. Eles apresentam clínica de dor abdominal intermitente, febre, leucocitose, alteração do hábito intestinal. E o diagnóstico é através de sinais e sintomas e avaliação da necessidade de tomografia, porque em alguns não fica muito claro, a clínica não é muito incipiente, que o exame físico, então você faz o uso da tomografia para fechar esse diagnóstico e mensurar, localizar também onde está esse abscesso. Tratamento, antibiótico, terapia, drenagem percutânea em casos que é permitido, tá? O abscesso tem uma localização, ele está localizado em uma posição que me permite, guiado por exames de imagem, principalmente pela tomografia, e com agulha realizar essa drenagem percutânea. Quando essa drenagem percutânea não é permitido, porque tem um abscesso abdominal difuso, né? Ou em uma posição que eu não consigo alcançar com a agulha guiada por ultrassom, eu tenho que levar esse paciente para laparotomia. Fasciite necrotizante pode ser uma infecção de pós-operatório. É uma infecção muito grave que acomete tecidos moles, né, face, musculatura. E esses pacientes, nos casos mais graves, eles podem evoluir com hipotensão, insuficiência renal, coagulopatia, insuficiência hepática, alterações respiratórias, necrose de tecido, e são necessárias um tratamento acoplado, né, de antibiótico terapia de amplo espectro e ressecção cirúrgica. Vocês estão vendo o bebê aqui, que desenvolveu uma fasciite necrotizante e ele evolui, né, aqui apresentou desbridamento para ressecção, né, e tratamento junto com antibiótico terapia. Então, a aula está no capítulo 12 do Schwartz. O Márcio já disponibilizou esse capítulo para vocês no AVA, tá? Para poder vocês terem acesso, já que na biblioteca nós não temos disponíveis lá livros para vocês pegarem e estudarem. Então, o capítulo já está escaneado e disponível no AVA para vocês.